Literatura brasileira contemporânea. Ela desenvolveu-se nas últimas décadas e até hoje está presente no dia a dia. Contexto histórico. O Brasil viveu o desenvolvimento tecnológico há poucas décadas, causando impactos tanto na indústria quanto política e na sociedade. Nos anos 60, enquanto Juscelino Kubitschek governava, aconteceram vários reflexos na sociedade. Disso, como a Bossa Nova, o Cinema Novo, o Teatro de Arena, o movimento da Tropicália e o surgimento da televisão. Porém, com a crise causada pela renúncia de Jânio Quadros e o golpe militar que depôs João Goulart do poder, o momento de felicidade do país deu origem ao descontentamento provocado pela censura e sensação de medo constante, principalmente pelo fechamento do Congresso, pelos vários jornais sendo calados, pela perseguição, pela tortura e pelo exílio de intelectuais, políticos e artistas. É nesse momento que a cultura precisou encontrar formas diferentes de se expressar, mesmo que por baixo dos panos. Esse também foi o período em que o Brasil conquistou sua terceira vitória na Copa do Mundo, sendo utilizada como motivo nacionalista, silenciando a população por um tempo. É nesse momento que surge o ditado: Brasil, ame ou deixe. No final dos anos 70, o presidente Figueiredo sanciona a lei de anistia, permitindo a volta dos exilados para o território nacional. Isso desperta o sentimento de otimismo para aqueles que estavam descontentes com o regime militar da época. A ditadura militar, por sua vez, acaba em 1985. O movimento de direita já ganha forças em 1999. Tanto Fernando Collor de Mello como o novo presidente do Brasil, posteriormente deposto 2 anos depois. Características. No geral, a literatura contemporânea procura a diminuição das fronteiras entre a arte popular e a erudita, intertextualidade, vários estilos de narrativa, preocupação com o presente, temas cotidianos, metalinguagem, engajamento social, novas técnicas de escrita e arte, produção de contos e crônicas. A literatura contemporânea é dividida em duas linhas principais. A tradicional, com autores já consagrados, ganhando mais destaque ainda, como João Cabral e Drummond, além do destaque para novos como Dalton Trevisan e Ligia Teles. Esses tinham como linha de escrita o tradicional, regionalismo, intimismo, introspecção e psicológico. Temos também o alternativo, porém havia ainda aqueles que queriam romper com o tradicional, trazendo novos estilos ou novas maneiras de exprimir a arte, principalmente na poesia, na qual os sentimentos que há muito tempo ficaram oprimidos pela ditadura ganhou espaço, como por exemplo, concretismo, idealizado pelos irmãos Haroldo e Augusto de Campos, e Décio Pimentel começou na revista Noigandres, porém ganhou destaque somente na Nacional de Arte Concreta em São Paulo. Poema processo. No geral, esse tipo de poesia não possui uma forma e nem versos, fugindo do lirismo, como se o poema estivesse sendo feito em uma tela, podendo ser lido de qualquer direção. Poesia processo. No ano de 1964, Décio Pignatari e Luiz Ângelo Pinto criaram o poema código ou semiótico, geralmente visual, como se fosse um poema dadaísta. Poesia social. O nome mais conhecido desse tipo de poesia é Ferreira Goulart, que no ano de 1964 sai fora do padrão da poesia concreta e de forma lírica, impondo o verso com temas de interesse social, principalmente relacionados à Guerra Fria, corrida atômica, neocapitalismo e mais. Porém, depois do golpe militar, ela é considerada uma poesia de resistência, tendo grandes nomes, como Tiago de Mello, Afonso Romano de Santana, Chico Buarque e muito mais. Poesia marginal. Um exemplo de contracultura no Brasil, durante os tempos negros da ditadura militar. A poesia marginal vinha com o intuito de expressar a violência diária e ir contra o conservadorismo da época. São marcadas principalmente por ironia, sarcasmo, gírias e humor. Os grandes nomes do movimento são Paulo Leminski, Torquato Neto e Ana Cristina César. Conceição Evaristo nasceu em uma família de mulheres negras cozinheiras, faxineiras, empregadas domésticas, segunda de 9 irmãos. A escritora diz que na infância não viveu a pobreza, mas a própria miséria na favela do Pendura-Saia.
Encravada no alto da Avenida Afonso Pena, área nobre de Belo Horizonte, ali, da mãe e das tias, ouviu muitas histórias e inventou outras. A ficção era indispensável à sobrevivência, uma forma de subliminar a realidade. Essa experiência é o alimento da sua escrita, ou, como ela afirma, da sua escrevivência. Nasceu numa favela na zona sul de Belo Horizonte. Com pais desconhecidos, teve que conciliar os estudos com o trabalho, como empregada doméstica. Em 1971. Já aos 25 anos, mudou-se então para o Rio de Janeiro, onde passou no concurso público para o magistério e estudou na UFRJ. Na década de 1990, estreou na literatura em 1990, com obras publicadas na série Cadernos Negros, publicada pela organização. É mestra em literatura brasileira pela PUC Rio e doutora em literatura da Universidade Federal Fluminense. Suas obras, em especial Discriminação Racial, de Gênero e de Classe. A obra foi traduzida para o inglês e publicada nos Estados Unidos em 2007. Atualmente leciona na UFMG como professora visitante. Conceição Evaristo é militante do movimento negro e atividade em eventos relacionados. Obras: Romance, Ponce a Vivêncio, 2003, Becos da Memória, 2006, Poesias, Poema da Recordação e Outros Movimentos, 2008, Do Velho e do Jovem, Contos, Insubmissas Lágrimas de Mulheres, Nandiaila, 2011, Olhos d'Água, Palas, 2014, Histórias de Leves Enganos e Paracensas. Olhos d'Água. Um dia eu acordei e, de repente, uma estranha pergunta vazou de minha boca. De que cor eram os olhos de minha mãe? E a pergunta insistindo, e eu não conseguia reconhecer o quarto em que eu estava dormindo. Mas o que mais me atordoava era que aquela pergunta, que até então não tinha nenhum sentimento de cobrança, naquele dia a pergunta surgia mais ou menos assim. Então eu não sabia de que cor eram os olhos de minha mãe. Aquela pergunta vinha me perseguindo há meses. E o que eu achava mais estranho é porque eu tinha lembrança de vários detalhes do corpo dela. Da unha encravada do dedo mindinho do pé esquerdo. De uma verruga no alto da cabeleira dela, crespa e bela. Mãe, lavadeira que era, às vezes deixava o lava-lava, o passa-passa das roupas alheias e se tornava uma grande boneca negra para as filhas. Um dia, nós, penteando o cabelo dela, descobrimos uma bolinha bem no alto da cabeça. Pensamos que fosse carrapato. Uma das minhas irmãs, aflita, querendo livrar a boneca mãe daquele padecer, puxou rápido a bolinha. A mãe e nós rimos e rimos do nosso engano. A mãe riu tanto das lágrimas escorrerem. Mas de que cor eram os olhos de minha mãe? Eu me lembrava também que, às vezes, no final da tarde, a mãe sentava conosco na soleira da porta e nós ficávamos olhando as artes das nuvens nos céus. Umas eram carneirinhos, outras gigantes adormecidos, outras só nuvens, algodão doce. A mãe espichava o braço que ia até o céu, recolhia aquela nuvem, repartia e enfiava rápido na boca de cada uma de nós. Tinha de ser tudo muito rápido, antes que a nuvem derretesse e com ela os nossos sonhos também. A mãe inventava essas e outras brincadeiras. Eu sabia, eu menina, mas eu sabia que a mãe inventava essas brincadeiras para distrair a nossa fome. E a nossa fome se distraía. Havia uma brincadeira preferida
que era feita principalmente nos dias de pouco ou nenhum alimento. Era brincadeira que a mãe era rainha. Ela se assentava num banquinho de madeira, que era o seu trono. Nós pegávamos flores que davam em volta do nosso barraco e as flores eram colocadas nos cabelos, nos braços, no colo de mãe. Em volta dela nós dançávamos, brincávamos, corríamos e havia um momento que nós deitávamos no chão e batíamos cabeça para a grande rainha. A mãe sorria, um sorriso triste, molhado. Mas de que cor eram os olhos de minha mãe? Atordoada com essa pergunta, eu resolvi que eu precisava voltar em casa, olhar no rosto de minha mãe, jogar o meu olhar dentro do olhar dela para descobrir de que cor eram os olhos dela. Havia anos que eu estava fora de minha casa, eu tinha saído de minha cidade para uma outra cidade em busca de uma melhoria de vida, mas eu nunca havia esquecido da minha mãe, eu nunca havia esquecido da importância dela, das minhas tias e de outras mulheres da família. Aliás, eu não havia esquecido nem o valor de nossas ancestrais que tinham ficado em África. Então, por que eu não conseguia recordar de que cor eram os olhos de minha mãe? E atordoada com essa pergunta, eu resolvi tomar o caminho de casa. E eu ia mais ou menos entre tranquila, apaziguada, mas ao mesmo tempo aflita para chegar ao momento e descobrir logo a cor dos olhos dela. Era como se eu estivesse cumprindo um ritual aos orixás e a oferenda seria justamente eu descobrir a cor dos olhos dela. E depois de dias e dias de viagem, quando eu chego na minha casa e contemplo os olhos de minha mãe, vocês não sabem o que eu vi. Eu vi tantas lágrimas nos olhos de minha mãe que eu pensei que no lugar de olhos ela tivesse rios sobre a face. Mas, no entanto, ela sorria feliz e foi então que eu descobri. A cor dos olhos de minha mãe era a cor de olhos d'água. Sim, cor de olhos d'água. Águas de Mamãe Oxum. Águas tranquilas, serenas, mas profundamente enganosas para quem contempla a vida só pela superfície. E hoje que eu descobri a cor dos olhos de minha mãe, eu procuro descobrir a cor dos olhos de minha filha. E nós ficamos numa brincadeira em que os olhos de uma se tornam espelho para os olhos da outra. E outro dia, quando eu estava nesse doce brincar, quando eu lancei o meu olhar dentro do olhar de minha filha, e quando a minha filha me olhou no fundo dos meus olhos, eu escutei quando a minha filha me perguntou baixinho, mas tão baixinho como se fosse uma pergunta para ela mesma, ou como fosse alguém que tivesse no momento de descobrir um grande mistério. Eu escutei quando a minha filha me perguntou: mamãe, qual é a cor tão úmida de seus olhos?